Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham e que estarão vendo esse vídeo. Meus amados, o assunto, o tema é importantíssimo, porém antes de começar a falar, eu gostaria de convidá-la a inscrever-se no canal, clicar nas notificações para que você possa estar atualizando. Se você gostar do assunto, por favor, clique em curtir. Bíblia aberta no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 15, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só, e se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusá-los a ouvir, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Meus amados, eu trago esse texto porque eu gostaria de me amparar nesta palavra para fazer a avaliação de fatos que aconteceram nos últimos dias. Eu não sou amigo nem advogado de defesa do pastor Reuel Bernardino, filho do presidente dos Gideões Missionários, o nosso saudoso líder que faleceu e que deixou essa herança do trabalho, do legado que ele fez aqui na cidade de Camboriú. Meus amados, dias atrás estava vendo um vídeo que está sendo veiculado na internet com o pastor Reuel numa reunião, acho que deveria ter umas 4, 5 pessoas. Eles estavam comendo um churrasco e estavam tomando cerveja. Veja bem o que eu quero avaliar. O pastor Reuel estava pecando tomando aquela cerveja? Ao que me parece, ele não estava alcoolizado, ele não estava bêbado. Me parece que ele estava bem ciente do que estava fazendo. E todos nós sabemos que a cerveja não é uma bebida com teor alcoólico elevado. E estavam entre amigos, não era oração no monte, não era oração na igreja, não era pregação, não era culto de adoração a Deus. Eles estavam comendo churrasco e tomando cerveja, não é? E aí, entre os irmãos havia um que eu não sei quem é, só dá para ouvir porque ele não filma o próprio rosto. Esse irmão pega o celular e ele faz questão de filmar o pastor Reuel Bernardino tomando aquela cerveja. Quando o pastor Reuel percebe que ele está sendo filmado, ele diz assim: não filma não. Por quê? Porque todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz: ai daquele que escandalizar um destes pequeninos irmãos, né? E nós sabemos que estas igrejas de usos, costumes e tradições, elas jamais permitiriam que um membro ficasse tomando cerveja. Então, ainda mais o pastor, nem pensar. Então o pastor ele se preocupou com a veiculação do vídeo dele tomando cerveja, porque poderia escandalizar muita gente fraca, muita gente linguaruda, muita gente faladora. E aí ele diz: não filma não. Agora eu pergunto, qual é o maior pecado? O maior pecado é o pecado do pastor Reuel, que tomou a cerveja e pediu para não ser filmado? Ou o maior pecado está na malícia de quem pega um telefone celular e começa a filmar para poder divulgar? E aí divulga tentando prejudicar um trabalho evangelístico de Deus em toda a nação com um escândalo, tentando denegrir o nome e a moral de uma família, de um homem que eu acredito não estava cometendo pecado algum. Porque se estar lúcido, sóbrio, do jeito que ele estava tomando uma cerveja é pecado, eu acredito que a maioria dos pastores e irmãos das igrejas, eles estão no inferno, né? Muitas coisas são feitas em oculto que ninguém sabe. A gente sabe que muitos pregadores usam o altar para se fazer de santos e impõem fardos pesados, difíceis de carregar nas costas de muitos irmãos, e as pessoas acabam entendendo que aquilo ali é pecado. Mas eu ali não vi pecado na vida do pastor Reuel. Não
não seria tão duro assim, não seria assim um juiz tão severo. Eu acho que eles estavam mais era relaxando, comendo a carne, tomando cerveja. Não era coisa de oração, não era Pentecoste, não era batismo com o Espírito Santo, mas existiu uma grande malícia na confecção do vídeo. Existiu uma grande malícia. Talvez até aquele cenário tenha sido armado. A gente não sabe, mas pode ser que até aquele cenário tenha sido armado. Estas pessoas armaram aquele cenário, convidaram o pastor Reuel, fizeram questão de se colocar numa posição privilegiada para poder filmar ele tomando a cerveja. E aí eles não escandalizaram somente as pessoas que estavam ali no grupo bebendo cerveja. Além de eles estarem participando da festa, eles divulgaram isso. E com o nome que tem a família Bernardino, o saudoso pastor Cezino, fundador dos Gideões Missionários, o próprio Reuel, que passou por várias situações difíceis, eles conseguiram então escandalizar um trabalho evangelístico que vem sendo feito há muito tempo. Eu penso que houve uma grande maldade. Uma maldade oriunda no coração humano cujo objetivo era denegrir, era mostrar fatos que pudessem distorcer a verdade. Queridos, ora, se o meu coração maldoso palpita de alegria quando eu faço um vídeo mostrando a situação de um pastor que é renomado, famoso, bebendo uma cerveja e aí eu faço um auê em cima daquilo, o pecado é meu. A Bíblia não diz que se o teu irmão pecar contra ti, chama, ou em particular ele sozinho e fala com ele? Então por que esse irmão, sabendo disso, não chamou ele em particular sozinho e disse: pastor Reuel, eu acho que isso é inconveniente para um servo de Deus, você não deveria estar bebendo. Eu creio que o pastor ia entender esse irmão. Mas se ele não entendesse, chamava mais uma, duas, três testemunhas, porque ali estavam em vários e os outros não aparecem. E essas testemunhas poderiam também exortar o pastor Reuel. Olha, pastor, não pode estar tomando cerveja, coisa e tal. Aí se não desse certo, a Bíblia diz: chama a igreja. Aí chama a igreja: olha, gente, nós temos aqui fatos. Então o pastor teria que se humilhar perante a igreja. Mas ali claramente, amados, amadas, o objetivo foi denegrir a imagem do pastor. Sabe? Isso é um grande pecado. Pecado que muitos vêm cometendo. Porque todos os seres humanos são passíveis de erros, de falhas, de pecados. Só que tem pessoas que podem ver e pessoas que não podem ver. Pessoas que podem ouvir e pessoas que não podem ouvir. Então não pode se escandalizar o trabalho da obra de Deus dessa maneira. Você tem que agir como um cidadão do céu, como um crente, como uma pessoa que tem misericórdia da outra pessoa. Por que pregar o amor e não viver? Por que falar de Jesus e não ser como mestre? Por que julgar os outros? Colocar nas redes sociais? Destruir o nome e a moral de uma pessoa? E talvez escandalizar vidas, destruir vidas que muitas vezes foram alicerçadas pelo testemunho daquele pastor. Queridos, eu não consigo compreender como um coração pode maquinar coisas tão malignas. Aliás, eu ouso dizer que Satanás está envolvido nessa artimanha demoníaca. E aquilo que eles pensaram em fazer, que era denegrir o nome do pastor, e talvez até conseguiram, não foi somente denegrindo o nome do pastor que eles obtiveram êxito, mas também foi destruindo a fé de muitas pessoas que um dia ouviram falar de Jesus. Por isso que eu digo, quem nunca tomou uma cervejinha, que junte a primeira pedra. Jesus olhou para os anciões que estavam em torno da mulher prostituta e disse: olha, aquele que de vós não tem pecado, que jogue a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles, redarguidos pela consciência, cobrados pela consciência,
foram saindo um a um, jogando as pedras no chão e deixaram ali a pecadora com Jesus, certo? Então, meus amados, todos os seres humanos têm pecados e falhas, mas a conduta das pessoas que estavam ali fazendo aquele vídeo tinha um objetivo. E o objetivo era realmente atingir a pessoa do pastor Reuel Bernardino. Não conheço ele. Não conheço. Pessoalmente não conheço. Conheci o pai dele, fui pregar em uma igreja que eu dirigi, o pastor Cezino. Nós queríamos contribuir para a obra de missões, então eu levei ele lá e ele falou de missões durante quase 2 horas. Foi muito cansativo, posso dizer, mas ele falava com tanto prazer naquelas missões que todo mundo contribuiu e ajudou. Então conheci Cezino, mas não conheci Reuel, mas achei muito grande a maldade que fizeram. Então, pelo poder do Espírito Santo, eu em oração, Deus colocou no meu coração trazer esta palavra. Uma palavra que diz para você que não expor a vida do seu irmão, guardar o seu irmão, orar por ele, pedir por ele. Agora não é hora de todo mundo estar apontando, como eu vejo nos comentários do YouTube, o pastor Reuel. Não. Agora é hora de todos nós darmos as mãos e orarmos por ele, pela família dele, pela vida dele, para que ele vença e continue sendo esse homem que sempre foi, ajudando muitas pessoas, ajudando muitas multidões. E que se há alguma coisa errada na sua conduta, que ele possa experimentar então um novo nascimento, nascer de novo e colocar a sua vida no prumo de Deus. Porque nem todo filho de pastor é pastor, muitas vezes é uma consequência de seguir os passos do Pai, mas precisa ter um encontro com Cristo. E eu creio, em todas estas ações que estou vendo na vida do pastor Reuel, que Deus está trabalhando de uma forma muito poderosa sobre a vida dele e o levantará com força e o levantará com muito poder nestes últimos dias que estamos vivendo. Portanto, assim diz a palavra de Deus: não escandalize ninguém. Não fale mal do teu irmão, não faça juízos contra ele. Não. A palavra de Deus afirma: se ele pecar contra ti, fala em particular com ele. Se ele não ouvir, chama as testemunhas, 2 ou 3, fala em particular com ele. Se não ouvir as testemunhas, vai à igreja e fala com a igreja com ele. Tá bom, queridos? Eu não sei quem cometeu o maior pecado, porque claramente vejo que o pastor Reuel não estava embriagado. Mas também vejo uma maldade no coração de quem gravou, filmou e divulgou muito grande. Vamos orar por todos eles. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite, Senhor, estes irmãos que fizeram a gravação e também o pastor Reuel e a sua família, e os reabilite a todos, Pai, com a unção e a graça do Teu Espírito Santo, a fim de que eles possam ser ganhadores de almas como sempre foram, meu Deus, a fim de que coisas extraordinárias possam acontecer e de que o inimigo venha a ser envergonhado por essas façanhas, por essa armadilha, por esses laços hostis e danosos que estão sendo lançados no caminho. E que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa convencer a cada um da necessidade do novo nascimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.